da metrópole foi aprovado em janeiro de 2015. Deu muito tempo de lá para cá. Para discutir agora, ver uma matéria que tem que ser votada em 45 dias. Por que o governo não teve essa preocupação de discutir? O senhor está cumprindo um papel que extrapola, deputado Darcy, a sua condição. Até mesmo de líder do governo está aqui passando informação de coisas que não cabe ao líder do governo. Quais são as obras, quais os bairros, por onde ela vai passar. Outra coisa, o convênio entre os prefeitos, 8 prefeitos, foi aprovado em julho de 2016. Me parece recomendável que os prefeitos empossados agora, esse ano, deveriam validar, já que eles não estão obrigados a cumprir. Outra coisa, eu só suscitei aqui um dos itens que compõem o orçamento, que é os provenientes, está aqui escrito, os provenientes de arrecadação de multas previstas na Lei Federal 9.503, de 23 de novembro de 97, aplicadas na área de atuação da SUDERF. Não é por onde passa o BR, está aqui, na área de atuação, mas nós estamos tratando de uma lei federal. Como alterar uma lei federal? Nós não temos competência para isso. Está aqui, ó, as provenientes da arrecadação das multas previstas na Lei 9.500 Federal, 9.503, de 97. Nós não temos essa capacidade de alterar uma lei federal. Então, eu quero aqui, deputado e amigo de longa data, líder do governo, nós não estamos abrindo um precedente. Nós estamos, inclusive, otimizando o tempo, já que a lição de casa não foi feita e teve tempo para isso, muito tempo para isso, deputado João Amin. Desde janeiro de 2015, se passam mais de 2 anos. Agora, essa casa tem que fazer dessa forma, sem muito critério, sem ter tempo aqui. Olha o tamanho do projeto. Se nós tivermos que cumprir com o regime de urgência, deputado João Amin, na comissão de mérito, da qual eu também faço parte, nós não teremos, vamos ter uma única sessão se formos cumprir. Então, eu quero aqui fazer um apelo, deputado Darcy, líder do governo, sem lhe constranger, mas eu entendo que, não estou discutindo o mérito, não, eu penso que seja super importante que se institua, sim, a superintendência da região metropolitana. A mobilidade aqui é um dos principais problemas, nós não estamos tratando disso. Tá? Nós concordamos com isso. Agora, eu entendo de que o regime de retirada do regime de urgência não atrapalha em nada a tramitação do projeto, muito ao contrário, vai dar condições de que os deputados estudem melhor para evitar, inclusive, problemas futuros para o Poder Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Mauro. Só para destacar aqui a fala do nosso líder de governo, a Lei 9.503, ela fala sobre o Código de Trânsito do Estado de Santa Catarina. Brasileiro, perdão. Ela é específica, esta lei, da onde nós estamos retirando destinação do recurso para compor este fundo. Tá? A preocupação aqui não é quanto ao mérito. Ninguém aqui é contra o mérito, todos entendemos que é importante nós termos um desenvolvimento diferenciado para a Grande Florianópolis e também corrigirmos alguns gargalos que compõem a Grande Florianópolis.
Só que eu entendo a preocupação de Vossa Excelência quanto à questão regimental. Só que se nós analisarmos a matéria, ela já vem com vício. E esta comissão tem o papel de corrigir o vício. Com certeza. Então, se não foi observada a participação das demais secretarias de governo, da Associação dos Municípios, através dos municípios que compõem a Grande Florianópolis, o projeto já está viciado, né? E a complexidade da matéria, eu vou, com a anuência de Vossa Excelência, fazer a leitura de 3 incisos para ver a preocupação desse texto, que não pode ser tratado assim de forma tão rápida. Vou fazer a leitura do inciso 7º, do 8º, e do parágrafo 2º do 8º, do artigo 19 do texto. De tudo que compõe o orçamento. Direitos creditórios de participação e compensação constitucional de que o Estado seja titular, além daqueles previstos no inciso 7º do caput deste artigo, incluindo, sem limitação, os direitos creditórios do Estado no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e referente a royalties e participação especial e compensação inerentes à exploração de recursos minerais ou naturais perante a União ou seus concessionários e autorizatórios quando couber. E, o 8º, outros bens e direitos do titular, direta ou indireta, da titularidade direta ou indireta do Estado, inclusive créditos decorrentes de obrigação tributária, recursos federais, estaduais ou de outras formas oriundos de suas participações constitucionais, cuja transferência independe da autorização legislativa específica, na forma da legislação em vigor. E o seu parágrafo 2º, a SUDERF poderá alienar, gravar com direitos, ônus, encargos e garantias, bens e direitos de sua titularidade e ainda constituir obrigações de qualquer natureza sobre eles, inclusive os de natureza creditória, com a finalidade de assegurar ou contragarantir, nos termos da legislação em vigor, o cumprimento de obrigações decorrentes de operação de crédito que vier a contratar, bem como o pagamento de aporte de recursos de contraprestações públicas assumidos nos contratos de parceria público-privada que vier a celebrar. Nós temos lei estadual uma parte, deputado Mauro, na questão da que Vossa Excelência alienação. acaba de ler, é uma flagrante usurpação de obrigação da Assembleia A Legislativa. Assembleia Legislativa ia concluir, isso aí é uma atribuição prevista na Constituição de que todas as alienações, elas precisam passar pela anuência da Casa. Então, eu torno a insistir da necessidade dessa diligência para instruir voto em vista do deputado Valdir Cobalcini, embora sou reconhecedor de que os prazos já estão extrapolados, mas em virtude da complexidade da matéria, senhor presidente. Senhores parlamentares, eu entendo a colocação de Vossas Excelências, concordo sobre a questão da importância da matéria, sobre a necessidade de esclarecermos algumas dúvidas, mas também haverá comissão de mérito para que algumas dúvidas possam ser esclarecidas, mas entendo que agora, se o deputado Darcy de Matos, líder do governo, concordar com a quebra do regime de urgência, nós podemos sim aí fazer o requerimento. Agora, se não houver a quebra do regime de urgência, infelizmente, né, por mais que nós concordamos em algumas questões, esta presidência tem a obrigação legal de cumprir o regimento interno. Senhor presidente, olha, o meu desejo, deputado Cobalcini, não era discutir mérito. Vossa Excelência não estamos discutindo mérito. Não, na sua exposição inicial, com todo respeito, o senhor tratou do mérito. Aí o senhor tratou do mérito, eu também tinha que tratar do mérito para contextualizar. Eu fui obrigado a ter que explicitar sobre o mérito, o que não era o meu desejo. Então não fui eu que puxei esse debate. Mas, se é para debater, nós estudamos a matéria, vamos debater. Nós já temos a questão aqui definida, só quero, deputado Darcy. Deputado, presidente, me cortando a palavra, presidente, eu não posso falar? É que eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse sobre a questão do regime de urgência, que é o que nós estamos nesse momento discutindo. Mas eu preciso contextualizar o assunto, a senhor palavra presidente. do deputado Darcy de Matos. Segundo, o deputado Mauro tem razão. Os prefeitos têm que ser ouvidos novamente, deputado Cobalcini, e vão na comissão de mérito. Por que tem que ser na comissão de justiça? O prefeito não vai tratar da questão da legalidade, não. Quem trata somos nós. Então, lá no mérito, lá na comissão do Marcos,
deputado Magno e deputado João Amin, com certeza eles farão uma grande audiência pública, reuniões, contatos. Esse é o objeto da comissão de mérito. Com o regime de urgência mantido. Por que não? Tem 10 dias cada comissão, por que não? Você faz... Por que não? As demais comissões são 2. É 10 dias para as demais comissões. Isso eu sei, deputado Marcos, óbvio. Sim. Agora, eu só quero concluir. Porque nós sempre defendemos a tese de que você faz audiência pública onde? Na comissão de mérito, ou mudamos agora? Sempre foi assim. Na gestão do presidente Mauro Nadal, sempre foi assim. Nós temos que continuar atuando dessa forma. Bom, essa questão de... Deputado Marcos, onde é que está no projeto, deputado Mauro, que alienações e venda de terreno, por exemplo, tira a prerrogativa da Assembleia? Aí no projeto é omisso. Sendo omisso, vale o quê? A Constituição. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Ninguém usurpou, deputado Marcos. Onde é que consta no projeto? O parágrafo 2º. O que consta no projeto? Inciso 8º. Ele se refere que... A íntegra dele, ele dá poderes autônomos para que a superintendência possa fazer a alienação. Sim, mas o senhor está interpretando, aí houve uma interpretação por conta e risco de Vossa Excelência, de que não vai passar pela Assembleia. Isso não está escrito no projeto. Óbvio que vai passar. Não, deputado Marcos, o senhor entendeu exatamente o que eu disse, né? Olha aqui, ó, parágrafo 1º. Quando houver reciprocidade dos municípios que constituem a região metropolitana, o Poder Executivo Estadual, mediante prévio convênio de cooperação celebrado entre o Estado e os referidos municípios, a ser aprovado por lei específica, ficará autorizado. Então, nós não vamos usurpar o poder da LESC, e nem esse é o objeto, e alienação e venda de imóvel, é óbvio, nós vamos ter que cumprir, e desejamos cumprir a Constituição do Estado, vai passar por essa casa. Só essa observação, eu insisto na ideia de que nós possamos debater exaustivamente na comissão de mérito. Aliás, nós nem devíamos estar discutindo o mérito aqui, né? Acho que eu me excedi, nós nos excedemos no meu entendimento. Senhores parlamentares, só para esclarecer novamente a questão dos prazos das comissões, as comissões, no máximo 3, a que for encaminhada a proposição urgente, obedecerão os seguintes prazos. Então, as comissões obedecerão os seguintes prazos. 20 dias corridos para a Comissão de Constituição e Justiça. 10 dias corridos para as demais comissões. Como a matéria tem 45 dias para ser analisada, salvo o melhor juízo, entende o seguinte, que os 45 dias ficam subdivididos da seguinte forma: 20 dias na CCJ, 10 dias na Comissão de Finanças, 10 dias na Comissão de Transportes e depois 5 dias para deliberação em plenário. Esse é o entendimento da assessoria. Não, as demais comissões que compõem têm 10 dias para fazer análise. Não é 10 dias total para as demais comissões. Assim como uma comissão tem 20 dias... E 15 dias o processo faz o quê? Senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem 10 dias em cada comissão. Salvo o melhor juízo e entendimento da assessoria dessa casa. Senhor presidente. Ouço a palavra, Marcos Vieira. Senhor presidente, em parte... Mas isso é... Em parte, Vossa Excelência tem razão na sua argumentação, desde que não haja ainda o transcurso dos 45 dias do regime de urgência. Acontece que, senhor presidente, o tempo de tramitação do presente projeto de lei na Assembleia, e especificamente nesta comissão, já se inspirou, os 45 dias. Então, senhor presidente, em cima da tese de Vossa Excelência, nós nem estaríamos aqui mais discutindo, teria que ir a plenário. Como o projeto de lei, decorrido todo o seu prazo de tramitação, só vai a plenário se for avocado pelo presidente da Casa, no meu entendimento, deputado Mauro, ainda há tempo de tramitação. Se ainda há tempo de tramitação, inclusive nesta comissão, não vejo por que não colocar em votação o pedido de diligenciamento do deputado Valdir Cobalcini. É legítimo e é regimental, a não ser que,
Se Vossa Excelência receber um ofício do presidente da Casa determinando que o projeto siga direto para o plenário, tendo em vista que se encerrou a sua tramitação nas comissões, por causa dos 45 dias, aí sim eu concordo de que não se deva colocar em votação nem o relatório do relator e nem o voto vista do deputado Valdir Cobalcchini. Senhor presidente, eu concordo com o deputado Marcos. Eu acho que nós temos que concluir, senhor presidente. Eu concordo com o deputado Marcos, que é racional, e eu acho que nós temos que encerrar, senhor presidente, a discussão. Vamos até meio-dia. Nós faremos, deputado. Colocar em votação o pedido, o requerimento do deputado Cobalcchini. E nós estamos aqui para vamos dirimir as dúvidas e divergências do voto, vamos votar. Então, proponho que faça a votação. Como Vossa Excelência sabe, todos os parlamentares, este parlamentar sempre preza pelo debate, pelo respeito à palavra a todos, o entendimento de todos, é essa forma que nós fazemos. Mas, visto o fato do artigo 215, no seu parágrafo 2º, deixar claro que o prazo para deliberação de proposição, neste momento, é impossível pelo fato dele já estar com prazo vencido a matéria na comissão e já nascer arquivado, então este parlamentar, infelizmente, não acata o pedido o requerimento de diligência, visto o fato da manutenção da matéria de regime de urgência, e coloca aqui para consulta dos senhores parlamentares se há algum voto vista a ser apresentado por Vossas Excelências com relação a esta matéria, para que possamos prosseguir a discussão. Deputado João Amin, com a palavra para a apresentação de voto vista. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome do ex-prefeito, ex-deputado federal, Cássio Taniguchi, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, presidente, após explanado pelo deputado Cobalcchini o seu voto, também tenho um voto a apresentar e prometo que farei com a maior agilidade possível, mesmo não sendo muito fácil. Bom, cuida-se da proposta legislativa do Governo do Estado, tendente a instrumentalizar a Superintendência da Região Metropolitana da Grande Florianópolis por meio da alteração da Lei Complementar 636, de 9 de setembro de 2014. A matéria encontra-se em vista coletiva e o parecer do relator, concedido após a leitura do parecer do relator, deputado Jean Kuma. No meu entendimento, neste momento de análise, não podemos perder de vista que as medidas na forma proposta possuem objetivos claros e bem delimitados, quais sejam atender o Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às exigências relativas à implantação, operação do sistema de transporte coletivo previsto no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, adequar a lei instituidora da região metropolitana, recentemente editada a Lei Federal 13089, de 12 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Metrópole, conferindo dessa forma à superintendência atribuições executivas além das de planejamento. Nem tenho dúvida de que o modelo de gestão do Estado, implantado a partir de 2003, concebido com base em uma divisão administrativa regional da estrutura estatal, apoiou-se em uma premissa extremamente equivocada, a de que a projetada divisão administrativa regional deveria se impor às divisões pré-existentes em vez de respeitá-las e integrá-las de forma racional ao projeto político. A bancada do Partido Progressista, que muito embora tenha aprovado formalmente o projeto de lei complementar 001 de 2003, ciente de seu papel no jogo democrático, já alertava sobre os riscos que seriam criados ao Estado com a adoção do modelo de gestão pretendido. Prova de que o modelo de gestão adotado era equivocado, em 2005, passados apenas 2 anos, após a sua implantação, já foi enviada à Assembleia Legislativa uma modificação na reforma administrativa. Se isso não fosse o bastante, mais uma vez foi dada amostras que a prática administrativa se dissociava dos anseios da sociedade catarinense quando do envio, em 2007, da terceira reforma administrativa, além de reconhecer que não havia uma identificação adequada das prioridades, ainda piorava a situação de criar mais 6 secretarias regionais. Já em 2015, restou aprovada a Lei 16.795, que dispõe sobre a transformação das secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional em agências de desenvolvimento regional, extingue cargos e estabelece outras providências. Nessa oportunidade, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, apresentei voto vista contendo emenda substitutiva global ao projeto de lei com o escopo de extinguir as secretarias de Estado de Desenvolvimento Regionais e extinguir os respectivos cargos.
Já tendo feito considerações acerca da minha contrariedade do ponto de vista de gestão e sendo coerente com tudo aquilo adotado pelo Partido Progressista ao longo dos últimos anos, cabe a mim, enquanto membro desta Comissão de Constituição e Justiça, analisar juridicamente a matéria. A Constituição Federal prevê em seu artigo 37 os princípios que devem nortear a administração pública, sendo que o da eficiência encontra-se ali positivado. Ora, percebe-se claramente que o modelo adotado por Santa Catarina fere de morte o princípio constitucional da eficiência. Esse entendimento é, inclusive, corroborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que se manifestou através do processo PCG 12.001.75554, que é referente à prestação de contas do Estado do exercício de 2011. É preciso ressaltar que, nesse mês de maio de 2017, a imprensa catarinense ressaltou que são gastos 5,6 milhões de reais somente com aluguel das sedes das secretarias regionais ou agências. Este deputado comunga com o pensamento de que quanto mais os recursos forem distribuídos, melhor será a sua aplicação. E, nesse sentido, é imperioso que possamos discutir a mudança do Pacto Federativo. Essa Assembleia Legislativa dá exemplo ao país quando busca assinaturas de Assembleias Legislativas por todo o Brasil para protocolar uma proposta de emenda à Constituição com a rediscussão da distribuição das receitas tributárias. É preciso afirmar ainda que aquela divisão administrativa territorial não poderia se sobrepor às regiões metropolitanas pré-existentes, mesmo porque essas possuem características ímpares que não se confundem com as de secretarias de Estado, mesmo que ditas agências de desenvolvimento regional. Desse equívoco, a consequência mais grave e danosa foi a influência negativa no fluxo de repasse de recursos do governo federal para os municípios de Santa Catarina, em particular aos integrantes das regiões metropolitanas, pois ficamos à margem de importantes programas de financiamento mantidos pelo governo federal específicos para tais regiões. Lamento tanto os vultuosos recursos federais perdidos pelo Estado, quanto o tempo desperdiçado, o que nos faz estar aqui praticamente recomeçando quando já poderíamos ter avançado muito em termos de desenvolvimento dessas regiões. Importante registrar que as regiões metropolitanas de Florianópolis, do Vale do Itajaí e a do Norte e Nordeste catarinense foram criadas em 1998 e as regiões metropolitanas da Foz do Rio, Itajaí, Carbonífera e de Tubarão em 2002, tendo sido praticamente extintas em 2005 e definitivamente em 2007. Valendo-me de um artigo do provérbio português, o tempo é o senhor da razão, já que agora é tempo de reestruturar as regiões metropolitanas, também é de extinguir as secretarias regionais renomeadas de agências de desenvolvimento regional. O Estado tem sim que estar presente em todas as regiões, com os equipamentos públicos para atender a população, a exemplo de Corpo de Bombeiros, Batalhão da Polícia Militar, hospital e escola, e não com estruturas administrativas e de planejamento. Nesse sentido, proponho a extinção das agências de desenvolvimento regional por meio de emenda aditiva, incluindo cláusula revogatória do projeto de lei em foco, revogando a Lei 16795, de 16 de dezembro de 2015, que dispôs sobre a transformação de secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional em agências. Assim sendo, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 007.3 de 2017, com emenda aditiva anexa. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar. Fica acrescido o artigo 12 ao projeto de lei complementar número 007.3 de 2017 com a seguinte redação. Artigo 12. Fica revogada a Lei 16795 de 16 de dezembro de 2015. Sendo assim, presidente, também peço que seja colocado em anexo ao projeto de lei que está em tramitação o meu voto, o voto de o voto de 15 de setembro de 2015. Anexo ao presente projeto de lei também. Esse voto que Vossa Excelência quer que seja anexo está no projeto de lei 260.8 de 2015. Senhor presidente. Vossa Excelência poderia entregar uma cópia? Depois eu peço para a assessoria fazer, juntado ao processo, conforme solicitação do deputado João Amin. Voto de vista apresentado pelo deputado João Amin com emenda aditiva em anexo. Lembrando aos senhores parlamentares que, caso não haja concordância, então, do líder do governo
na quebra do regime de urgência, será votado inicialmente o voto do relator e, em seguida, todos os votos vistas, ou voto vista, conforme ordem de apresentação, sendo o deputado João Amin o primeiro voto vista. Consulto se mais algum parlamentar gostaria de apresentar voto vista a esta matéria. Senhor presidente. Pois não. Os deputados Zé Ney, em seguida o deputado eu tenho só por uma questão de ordem, depois Pois uma não. sugestão a formular, mas me parece que o deputado Cobalcini quer Também ainda quer se apresentar manifestar um em voto. relação ao voto. que apresenta. Eu não tenho voto, eu tenho apenas uma sugestão para tentar avançarmos nessa discussão. Sim, com certeza. O deputado Valdir Cobalcini apresentou inicialmente um requerimento, agora apresenta então seu voto vista com relação à matéria. Eu imaginava, presidente, me conhecendo como conheço o líder do governo, eu imaginava de que o requerimento fosse aprovado, de diligência e de retirada do regime de urgência. É tanto que não apresentei o voto visto. Obviamente que, uma vez vencido o requerimento, o meu voto é pela rejeição da matéria. E os argumentos já foram, né, todos eles, se me pouparem de ler o relatório, praticamente todos eles aqui já foram fruto da minha manifestação e das justificativas que apresentei. Então, o meu voto é pela rejeição da matéria e explico muito bem aqui fundamento das questões legais, uma delas de uma lei federal. Que nós Senhor presidente, só uma parte, deputado Cobalcini, se for possível, o senhor lê o seu voto, eu quero entender essa questão da inconstitucionalidade dessa lei aqui, tendo em vista que o debate aqui se aprofundou mais no mérito do que na constitucionalidade. Como o senhor está trazendo um voto pela inconstitucionalidade dessa lei, eu gostaria de ouvir o seu voto de vista, por favor, se for de acordo pela presidência. Se esse é o entendimento, presidente. Claro, Vossa Excelência está com a palavra, e eu acho que é um direito do nobre deputado entender o relatório de Vossa Excelência. Se puder fazer a leitura, é importante para todos nós, até para aprofundarmos na questão, conforme solicitado pelo deputado Minuto. O projeto pretende adequar, como já mencionei, a região metropolitana de Florianópolis ao Estatuto da Metrópole, capitaneada administrativamente por uma superintendência que irá gerir a região, especificando atribuições, fontes de custeio da estrutura, entre outros. Inicialmente, saliento que o regime de urgência, conforme já mencionei, imposto à matéria não se adequa à magnitude do objeto da proposta, bem como não permite uma análise e um debate mais aprofundado nesta Casa Legislativa. Nota-se que as alterações sugeridas no projeto de lei complementar darão ao ente metropolitano atribuições inerentes a outras estruturas do Poder Executivo, ingressando também no planejamento e execução dos municípios pertencentes à região citada. Sabe-se que as regiões metropolitanas são agrupamentos de municípios que decorrem da necessidade física e conglomerada dessas cidades, onde seus limites são conurbados e confundem-se entre si. Essa conurbação exige políticas públicas integradas, buscando uma melhor solução à coletividade, em questões como infraestrutura, saneamento, parcelamento do solo, etc. Entretanto, o STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1842, definiu parâmetros para atribuições dos entes metropolitanos, mais especificamente na questão do saneamento básico, como é o caso da criação da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis Sudeste. A primeira questão prejudicial do projeto se refere à autonomia municipal conferida aos municípios na condição integrante do sistema federativo,
nos termos do artigo 1º e artigo 18 da Constituição Federal. O projeto sugerido no parágrafo 1º e 2º, no artigo 5º, não preserva a essência da autonomia municipal, já que possui capacidade decisória dos seus interesses, sem delegação ou aprovação hierárquica, havendo vício de inconstitucionalidade neste ponto. Em segundo plano, o texto previsto no artigo 6º usurpa atribuições das estruturas centrais do Poder Executivo, sem alteração da legislação que delega a esses órgãos originalmente essas funções. Como, por exemplo, podemos citar a licitação de obras e serviços, a execução e contratação de concessões e permissões, entre outras. No que se refere às receitas da referida superintendência, dou destaque à prevista no artigo 9º, no inciso 9º do parágrafo 19, que prevê aqueles provenientes da arrecadação de multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas na região metropolitana. O artigo 320 do CTB define que a receita arrecadada para a cobrança de multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, em engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O artigo 320, ao prever a aplicação exclusiva, elenca quais são as situações em que se pode utilizar as receitas das mudanças, as quais são detalhadas na resolução do CONTRAN 19106. Se nós vejamos, 1, sinalização. 2, engenharias de tráfego e de campo. 3, policiamento e fiscalização. 4, educação de trânsito. Nesse sentido, totalmente ilegal a utilização desta fonte de custeio para a superintendência da região metropolitana. Com base nos fatos e fundamentos citados, voto pela rejeição da proposição, tendo em vista os vícios insanáveis de inconstitucionalidade apontados, devendo seguir seus trâmites legais. Senhores parlamentares, recebo o voto vista do eminente deputado Valdir Cobalcini. Consulto vossas excelências para, se algum deputado ainda pretende apresentar voto vista. Não? Então, faço novamente a pedido dos senhores parlamentares uma última consulta, deputado Darcy, então mantém-se, a pedido do governo, mantém-se o regime de urgência. Desculpa, deputado Zenei. Eu só gostaria de fazer aqui uma pequena ponderação, matéria polêmica, uma das mais discutidas no âmbito dessa comissão neste ano de 2017, com toda certeza. Acho que nós precisamos aqui decidimos com muito equilíbrio e bom senso, talvez nem ao extremo e nem ao outro extremo. Essa é a minha preocupação. Acho que nós devemos superar essa matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça neste momento, nesta terça-feira. Mas eu também me somo aqui aos apelos que foram feitos ao líder do governo para que ele, após a deliberação, deputado Darcy, dessa matéria nesta comissão, sente com os líderes, quem sabe, das comissões de mérito e estabeleça um calendário para a discussão mais profunda dessa matéria nas comissões que, no meu entendimento, de fato, têm legitimidade e competência para discutir aquilo que nós aqui estamos fazendo, que é praticamente tratar do mérito. Pouca questão de legalidade, de constitucionalidade foram trazidas aqui para o debate neste momento. Então, a minha sugestão é que nós façamos, de fato, a deliberação neste momento, considerando a manutenção do regime de urgência e o prazo já elástico da discussão aqui, mas, em função de tudo que foi colocado aqui, boa parte dos argumentos trazidos aqui a esta reunião dizem respeito ao mérito da matéria e a sua complexidade e a repercussão na mexida de toda a estrutura dos jogos envolvidos, que o líder do governo, então, faça, na sequência, toda uma articulação para, quem sabe,
tornar o prazo um pouco mais amplo, mais elástico, para que a matéria possa, de fato, merecer desse parlamento a atenção necessária, nós possamos aperfeiçoar a proposta original naquilo que for necessário. Senhor presidente, senhor presidente. Palavra, deputado Marcos Vieira, em seguida, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu quero me somar às palavras do eminente deputado José Ascari, mas acrescentando, se possível, até porque eu havia também falado com o líder do governo, deputado Darcy de Matos, no seguinte sentido, né? Aperfeiçoando a ideia do deputado José Ney, suspende-se a tramitação aqui na Comissão de Constituição e Justiça, sentam-se os 3 presidentes das 3 comissões de mérito e aplicam um calendário de tramitação da matéria no âmbito das 3 comissões. Não vejo qualquer óbice nisso, até porque todas as vezes que se fixou o calendário entre os presidentes das comissões, sempre foi cumprido. E o prazo máximo que sugeri o deputado Darcy de Matos foi o da aplicação, da tramitação das medidas provisórias, que é de 60 mais 60 dias, que é um prazo razoável, ou seja, cerca de aproximadamente, no máximo, 120 dias para tratarmos dessa matéria, em todas as comissões, inclusive finalizando em plenário a sua aprovação ou não. Então, era a sugestão que eu queria dar, aperfeiçoando as palavras do deputado José Ney Ascari. Ou seja, as 3 comissões fixam um calendário de tramitação com espaços razoáveis de tempo para que cada uma possa examinar. Se tiver que fazer diligenciamento, se faça o diligenciamento das matérias, não vejo por que não fazer. Se tiver que fazer uma audiência pública, se faça audiência pública, convidando os prefeitos para se fazerem presente, enfim, traz ao debate, é sempre importante. E, ademais, eu quero aqui acrescentar também de que outros recursos virão para a superintendência, por exemplo, previsto no projeto de lei o 148, que trata da solicitação de empréstimo de 1,5 bilhão, que está lá também contemplado a superintendência da Grande Florianópolis. Então, deputado Darcy, é o apelo que nós estamos fazendo à Vossa Excelência, né? Precisa de recursos? Precisa. Ninguém é contra a superintendência. Nós queremos aperfeiçoar, mas também não queremos aqui votar a usurpação de competência de outros órgãos do Estado e também da Assembleia Legislativa. Queremos o melhor. Evidentemente que mobilidade hoje urbana, seja em qualquer região do Estado, é um caso muito sério, mas queremos também tratar essa questão aqui com muita serenidade, mas também com um pouco mais de tempo para que possamos aprovar ou não essa matéria. Então, por isso, me soma a ideia do deputado José Ney Ascari, completando com essa situação, num tempo máximo de tramitação, conforme acordo entre as comissões, das medidas provisórias, que é 60 mais 60. Senhor presidente. Para finalizar as palavras, antes de iniciarmos o processo de definição, ouço o deputado Darcy de Matos. Deputado Marcos, a proposição do deputado Zé Ney é uma proposição que eu concordo. Nós votamos na Comissão de Justiça no dia de hoje e nós estabelecemos um calendário na Comissão de Mérito, que é Finanças e Transportes. Por que não é possível nós estabelecer o prazo das MPs? Porque as medidas provisórias, quando o governo manda para essa casa, o objetivo já foi cumprido, quer dizer, ela entra em vigor e depois nós vamos discutir nas comissões no plenário, quer dizer, é diferente. Então, a nossa proposição é na linha do deputado Zé Ney. Votamos o projeto, deputado Cobalcini, hoje, o senhor tem razão, o projeto já está aqui há 260 dias e nós podemos acordar, nós mantemos o regime de urgência, mas como ele caiu, teórica, entre aspas, nós daríamos mais 60 dias. Acordamos um calendário de 30 dias para finanças e mais 30 dias para o transporte. Quer dizer, o projeto ficaria, na verdade, 4 meses aqui na Assembleia, o que é o suficiente para que os deputados possam interagir, debater e votar com bom conhecimento, no meu entendimento. Ainda, senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdir Cobalcini. Se a proposição do deputado Darcy for a vencedora, e do deputado Zé Ney, na verdade, nós estamos derrubando o regime de urgência e fazendo um acordo. De fato, eu acho que me parece que é isso que está acontecendo. Então, nós poderíamos ter, sim, retirado o regime de urgência. Tá? O pensamento de Vossa Excelência interpreta também o do governo, como líder do governo. De fato, nós estamos, então,
retirando o regime de urgência e prevalecendo aqui um acordo entre os líderes para fazer o calendário. Obviamente que eu fico mais confortável em relação a esta proposta. Deputado, Mas não retiro, claro que não, o voto vista que fiz. Ok, lembrando a Vossas Excelências que eu só posso votar o requerimento de diligência caso haja a quebra formal do regime de urgência. Então, deputado mantém o regime de urgência, ok? Então vamos passar a apreciação de todos os deputados, todos os parlamentares já apresentaram o seu voto vista. Questão de ordem, eu não entendi, deputado, que Giancuma, tem manutenção do regime de urgência ou tem acordo? Não, tem a manutenção do regime. Consulta o líder do governo. A princípio, pelo meu entendimento aqui, o líder do governo mantém o regime de urgência. Se o líder do governo mantém o regime de urgência, aplica o regimento interno, o que impede da apreciação do requerimento, porque o prazo dele já está vencido. Vossa Excelência mantém o regime de urgência, então apenas para finalizar a discussão, ou confirmar ou não, deputado Darcy de Matos. Mantemos e, posteriormente, o governo se dispõe a fazer um acordo com as comissões de mérito aí é um diálogo de posterior. mais 2 meses, 1 mês para cada comissão, Ok. o que é racional, pertinente. Ok, mas aí é um diálogo do governo com as demais comissões. Senhores parlamentares, coloco então, com base no regimento interno, primeiro em discussão e votação, o parecer do relator, que é pela aprovação ao PL 07.3/2017, conforme texto original. Em discussão, o relatório pela aprovação. O relator foi o deputado João Amin? Não, foi o deputado presidente, deputado Giancuma, Perfeito. que já foi lido na reunião anterior, onde foi feito daí o acordo de vista coletiva. Em discussão, relatório, não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis à aprovação, conforme o relatório, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Presidente, eu me abstenho. Aprovado por maioria. Senhores parlamentares, próxima matéria da pauta. PL 531.1/2015, que também está com o prazo de regime de urgência extrapolado. Senhores parlamentares, eu vou fazer aqui a leitura do histórico para Vossas Excelências entenderem esta matéria. Esta matéria, ela altera o artigo 8º da Lei 13.334 de 2005, que institui o Fundo Social destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social na forma do artigo 204 da Constituição. Esta matéria, senhores parlamentares, ela teve apresentado pelo deputado relator Marcos Vieira a aprovação ao projeto de lei no âmbito desta comissão. Quero saber, Léo, desculpa, te respeito, mas não vem com essa. Tá? Então, esta matéria, senhores parlamentares, que está em regime de urgência, ela teve um voto do deputado relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcos Vieira, que é pela aprovação ao projeto de lei. Em seguida, o voto não foi analisado porque tinha sido solicitado vista em gabinete a deputada Luciane Carminati, que na época era membro da comissão. Aí foi apresentado também um requerimento da deputada com diligência, Presidente, pedindo diligenciamento. Esse é o 531? É o 531.1/2015. Aí este diligenciamento da deputada foi aprovado, foi respondido e a deputada, que não faz mais parte desta comissão, após o recebimento do diligenciamento, não se manifestou. Então, o diligenciamento foi respondido, mas não houve manifestação da deputada, na época, Luciane Carminati, como membro da comissão. Como ela não faz mais parte da comissão e o prazo está extrapolado, e nós já temos o voto do deputado Marcos Vieira, relator, pela aprovação da matéria, considero a matéria apta a ser analisada nesta comissão, por isso coloco novamente em discussão o voto do deputado relator Marcos Vieira, que é pela aprovação ao projeto de lei 531.1/2015. Peço vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa,
Conselho Vista em Mesa, até porque esse projeto trata também a questões envolvidas pela APAI. Senhor presidente, vista em mesa senhor presidente, ao deputado Zé Ney Ascari. Eu queria fazer uma pergunta difícil para Vossa Excelência. Claro, Posso? pois não. Se for difícil, Vossa Excelência me dá um tempinho para responder, né? O deputado Marcos Para pesquisar e responder com calma. pode ajudar a responder. Senhor presidente, como o prazo se exauriu, o presidente Silvio Dreve, que pautou para o plenário, conforme o regimento, para o dia de amanhã. Uhum. Muito Por bem. isso que eu gostaria muito de colocar em votação hoje, para não passar vergonha no plenário. O relator, isso aí, tá. O relator, deputado Marcos Vieira, Já tem um relatório favorável. exato, coincidentemente, teve seu relatório finalizado no dia de hoje. Não. Vossa Excelência, nós estamos falando da matéria 531. O deputado Zé Ney ali marca... Mas a dúvida é o seguinte, tínhamos vista da deputada Carminati. A deputada Carminati apresentou vista. Mas a dúvida é a seguinte, se nós votarmos o projeto no dia de hoje, deputado Marcos, e a matéria está pautada para, independente de parecer das comissões, por decurso de prazo, para o dia de amanhã, como é que fica? Fica que amanhã será votado no plenário. Com o parecer. Quer dizer, teoricamente não muda muita coisa. Salvo o melhor juízo, aí peço a assessoria que depois me corrija, porque eu gosto muito de assessoria, mas entendo que nós estamos fazendo aqui é aprovar na comissão para não passar Senhor vergonha. presidente. Para não ir para o plenário sem a nossa análise. Senhor o que presidente. para nós seria uma... Triste. Senhor presidente, Ouço o deputado Marcos Vieira. o projeto de lei é de 2015. Deve entrar nesta casa no dia 25 de novembro de 2015, foi no expediente. Eu emiti o meu relatório e voto no dia 15 de dezembro de 2015. No dia 15 de dezembro de 2015, foi dado vistas ao deputado Valdir Cobalcini, que depois foi dado vistas à deputada Luciane Carminati, que fez pedido de diligência e que restou aprovado nesta comissão. O projeto voltou para esta casa, senhor deputado Darcy de Matos. O projeto voltou para esta casa em meados de 2016. Ficou quase 8 meses tramitando no governo do Estado. Em 14 de setembro de 2016, retornou para a deputada Luciane Carminati examinar a documentação acostada. Então, hoje é que o senhor presidente está botando em votação o meu relatório e voto que fiz em dezembro de 2015. Senhor presidente, eu posso falar rapidamente sobre esse projeto antes da votação? Claro, você está com a palavra. Senhor presidente, O deputado Zé Ney continua com vista em mesa. na verdade, o que quer dizer esse projeto? Nós temos dúvidas se ele, deputado Marcos, o senhor certamente deve ter estudado profundamente o projeto. Na verdade, nós temos dúvida, né, deputado Zé Ney, se o projeto é bom ou é ruim para a PAI. O governo, deputado Marcos, me corrija se eu estiver errado, está nada mais nada menos fazendo aquilo que o Tribunal de Contas recomendou, né? Está oficializando aquilo que ele vinha fazendo anteriormente, ou seja, ele pagava a PAI tirando 25% dos poderes e agora o governo transforma essa prática em lei. E as APAIs, o deputado Zé Ney, o presidente da comissão, e as APAIs têm dúvida se esse projeto é bom ou é ruim para as APAIs. Por quê? Porque, na verdade, o Fundo Social, ele caiu de 30, as APAIs receberam 30, depois 25, 20, e daqui a pouco vai acabar o Fundo Social e vai acabar o dinheiro das APAIs, o que é um absurdo. Então, o deputado Zé Ney, para fazer justiça, está tratando da possibilidade da definição de um valor fixo para as APAIs, né, deputado Zé Ney? Eu acho que essa ideia embrionária é boa, tem que ser tocada adiante, né? E eu, como líder do governo, não significa que tenha que concordar com tudo que o governo manda para cá. Eu voto conforme o voto do presidente da comissão das pessoas com deficiência dessa casa. Se o senhor entender que devemos votar favorável, né, eu voto favorável. Se o senhor entender que tenhamos que ter outra posição, jamais vou votar algo contra as APAIs.
deputado Zenei analisou, quer se manifestar? Senhor presidente, essa matéria No de meu fato- entendimento, não prejudica, rapaz, mas Vossa Excelência que tem a palavra final. Quer que eu analise outra matéria enquanto Vossa Excelência analisa em mesa? Sim, eu gostaria de Ok. manter Sim, sim. o requerimento de vista em mesa, senhor presidente. Enquanto que o deputado Zenei faz análise de vista em mesa dessa matéria, senhores parlamentares, seguindo a pauta da sessão de hoje, da reunião de hoje, parecer a medida provisória 209/2017, que altera a Lei Complementar 381 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. Em cumprimento ao disposto no artigo 315 do Regimento Interno, retorno à Comissão de Constituição e Justiça os autos da presente medida provisória adotada em 9 de fevereiro de 2017 pelo Governo do Estado, objetivando alterar a Lei Complementar 381, que dispõe sobre o modelo da gestão organizacional da administração pública estadual. Ao tramitar na Comissão de Finanças e Tributação, a medida provisória restou ali aprovada por maioria, nos termos do projeto de conversão de lei, com emenda modificativa de autoria do deputado líder do governo, Darcy de Matos, conforme folhas 40 a 42. Diante, senhores parlamentares, da apresentação desta emenda, diante de toda a questão respeitada regimentalmente, julgo que a emenda modificativa analisada atende aos pressupostos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa, aspectos pertinentes a este colegiado. Esculpido no artigo 142, inciso 1º do Regimento Interno da ALESC, merecendo, portanto, ser acolhida. Diante do exposto, voto pela aprovação da medida provisória 209/2017, nos termos do projeto de conversão em lei, folhas 32 a 35, com a emenda modificativa de 40 a 42, conforme aprovado pela Comissão de Finanças. Pela ordem. Em discussão, o parecer. Na verdade, não é discussão do parecer ainda, é uma consulta do trâmite da matéria, já que eu estou estranhando que eu fui o relator dessa matéria na sua admissibilidade. Esse projeto, essa medida provisória, ele se desenvolveu pelas outras comissões, voltou agora aqui a CCJ e mudou-se o relator, se distribuiu novamente. Eu não tenho acesso a essas emendas que foram feitas nas